Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias e hoje falaremos de um tema diferente, um tema que tenho certeza há muita dúvida na sociedade, nos estudantes, que é sobre o anarquismo. Um certo preconceito com o conceito de anarquismo, uma certa incompreensão sobre o que é o anarquismo, e para isso trouxemos aqui um professor especialista nisso, que tem um livro importante publicado, que eu já vou mostrar para você, é o Amir El Hakim de Paula. O Amir é professor da Unesp, já vai se apresentar, e lançou um livro há poucos dias, que é Geografia e Anarquismo. A importância do pensamento de Piotr Kropotkin, não sei se é assim que fala, né? Kropotkin para a ciência. Tá? Então, Amir, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que você se apresentasse, antes da gente começar a bater um papo sobre o anarquismo. Bem, primeiro agradecer, Maurício, pelo convite. Eu agradeço. Eu acho que é pouquíssimas pessoas que se dispõem a ter esse debate, essa discussão sobre o que é o anarquismo. Eu vou tentar aqui minimamente, né, dar uma introdução ao tema para as pessoas que não têm conhecimento se familiarizem, né, com ele, né? Bacana. Enfim, bem, a minha formação toda é feita na USP, desde a graduação, e recentemente eu acabei o pós-doutorado, onde saiu esse livro, né? Ele é uma parte desse pós-doutorado que eu fiz. Entendi. Que eu acabei faz 1 ano e meio, mais ou menos. Certo. Depois você vai explicar para nós quem é, né? Para quem Ele está em casa, um quem é o autor. importantes. Isso. Mas primeiro, vamos pensar o seguinte, Amir, você é professor da Unesp aqui de Ourinhos hoje, né? Uhum. Você acha que assim, o anarquismo hoje... Bom, primeiro vamos dizer assim, o que é anarquismo? Para quem está em casa. Porque anarquismo se confunde muito com anarquia. Uhum. E anarquia se confunde com baderna. Uhum. Anarquismo é isso? É baderna? O que é anarquismo? Então, a palavra anarquia é uma palavra de origem grega, né? Tá. Que, fazendo uma tradução literal, significa sem poder. Ok. É que as pessoas associam uma sociedade sem poder é uma sociedade que vai beirar a desordem, né? A bagunça. Que é a bagunça, já que não tem hierarquia assim por diante, né? Só a balbúrdia. Isso, balbúrdia principalmente, né? Hoje em dia é balbúrdia. Bastante, né? Exatamente. Ou seja, as pessoas entendem que a sociedade humana precisa se organizar de uma forma hierárquica. Sempre precisa ter chefes, né? Aqueles que são comandados. Tá. Enfim, os anarquistas eles entendem que isso não é necessário. Que é possível viver sem essa organização hierárquica. Sim, é possível, porque tem experiências que mostram que isso já aconteceu, né? Não é uma coisa assim, uma utopia apenas, Entendi. né? E momentos históricos, por exemplo, no século XX, na Espanha, na década de 30, na qual você tinha uma cidade como Barcelona, que tinha naquele momento mais de 1 milhão de habitantes, se eu não me engano, né? E que a organização era feita de uma forma anárquica. Mesmo existindo, por exemplo, o Estado. Então, por exemplo, lá você tinha um governo, mas ele não apitava nada, eram os sindicatos anarquistas que autogeriam a sociedade. Entendi. Então, existe essa possibilidade. É uma autogestão. Autogestão, sim. Os princípios anarquistas são autogestão, né? São o federalismo, ou seja, então não existe o centralismo, né? Tá. Existe a ideia de que as pessoas ou os grupos, eles se federalizam, eles criam um grupo maior, né? Tá, e tudo é discutido dentro desses grupos e chega a alguns consensos. Sim, possível um país do tamanho do Brasil, assim, uma experiência dessa? Que também, se a gente for pegar os autores mais recentes, né? Por exemplo, né? Buran Bookchin, ele é um cara interessante no sentido, porque ele é do século XX, da década de 70, 80, né? Inclusive o que está acontecendo na Síria hoje, na região norte da Síria, norte do Iraque, a região chamada de Rojava, é organizada de forma confederativa a partir dos princípios de Buran Bookchin, que é um anarquista. Praticamente você não vê em lugar nenhum. Não, porque a gente só fala, por exemplo, que quem conseguiu expulsar o Estado Islâmico da região norte da Síria e norte do Iraque, né, é um grupo chamado PKK, que é o Partido do Trabalho do Kurdistão, uma coisa assim, a tradução, né? Tá. Esse cara, ele era marxista, ele abriu mão do marxismo, o principal liderança, que é o Öcalan, né? Ele está preso na Turquia. Ele foi condenado à prisão perpétua, né? Entendi. Porque a Turquia considera esse grupo como terrorista. Certo. E ele abriu mão do marxismo e aceitou o confederalismo democrático, que são as ideias do Buran Bookchin, que tem a sua base no anarquismo. Entendi. Quer dizer, então, por exemplo, as mulheres se auto-organizam junto com os homens. Ou seja, são experiências que estão acontecendo na atualidade. E às vezes as pessoas acham que a gente está falando de uma utopia. Ou do século XIX, isso daí foi importante, mas hoje não tem mais o que fazer. Então, existe essa possibilidade, mas a gente tem que pensar assim, como é que está organizado hoje o país, né? Sim. A forma que ele está organizado, a gente primeiro tem que fazer um questionamento. Tá. Demonstrar que dessa forma não precisa ser organizado. Entendi. O capitalismo,
apropria dessa forma de organização, que é essa forma mais hierárquica, né? Que ele parece, precisa disso. E faz transparecer que parece ser a única possível. Sim, exatamente. Outra é impossível. Exatamente. Não há outra maneira. Isso, aí dá uma ideia de que, por exemplo, as pessoas elas não conseguem se organizar de forma não ser hierárquica, quando isso não é verdade. Né? Na vida comum, a gente está sempre fazendo relações de solidariedade, Sim, na qual aqui não acontece, aqui mesmo. Sim, exatamente. Não tem uma relação hierárquica. Há uma relação ainda, quer dizer, há muito de anarquismo dentro da sociedade, a gente, nós percebamos, no cotidiano, a gente está, às vezes, se organizando de uma forma que não precisa ter isso. Agora, toda a estrutura, né, que vem institucional, ela exige isso da gente. Por isso que a gente fica, de certa forma, limitado a ela. O que eu acho que é importante a gente perceber é que o anarquismo, a proposta dele, né, que é uma proposta então, que não surge da cabeça de uma pessoa. Né, então, quando eu estou falando que lá na Grécia Antiga já tem um nome, então você tem. Se você pegar os historiadores do anarquismo, né, eles estão lá vindo da Grécia, passam, por exemplo, comunidades ou grupos que eram religiosos no século XVI, aquelas guerras camponesas. Né, eles se organizavam de uma forma comunitária, de autogestionária, sem hierarquia, federalista. Mas eles não falavam que eram anarquistas. Não tinha esse conceito, né? Sim, exatamente, porque esse conceito é muito moderno, né? Ele é do século XIX, ele tem a ver com a Revolução Industrial. E faz um pouquinho essa história, para quem está em casa. Assim, o anarquismo como movimento político, então, ele nasce quando, por quem, como é que funciona? Então, aí vai ser muito da minha perspectiva, né? Porque se você pegar os historiadores anarquistas, cada uma vez vai trabalhar alguns autores. Mas se você for pegar em linha geral, eu começo por um cara chamado William Godwin, do século XVIII, né, que ele já tem uma crítica à sociedade institucionalizada da Inglaterra. Inclusive, ele tem debate com vários autores, como Edmund Burke, que é um conservador, sim. O Malthus, ele tem debates, livros. Né? Mas ele não se diz anarquista. O primeiro cara que vai se dizer anarquista politicamente vai ser o Proudhon. Entendeu? Um clássico, né? Sim. Né? Que, mais conhecido pela frase a propriedade é um roubo, né? O Proudhon te fala disso. Né? E os debates que ele tem, principalmente com o Marx. Sim. Né? E depois ele tem outros debates, enfim. Então ele é o primeiro cara que vai se dizer anarquista. Certo, que é o Proudhon. Isso. E aí ele vai ter uma proposta de organização, né, mutualista, ele está ligado, então, principalmente à organização dos trabalhadores franceses que estão no sindicato, então ele está imaginando isso. E ele diverge do marxismo em que ponto? Eu assim, seria no ponto, principalmente, quando Marx pensa que com a queda do capitalismo haveria uma ditadura do proletariado, haveria ainda, né, o Estado como hierarquizado ainda, e é isso que Proudhon não aceita? Essa transição do socialismo. E não só Proudhon, né? Não, se não você só pegar o Proudhon, Proudhon, o Bakunin também, né? Sim, existe um rompimento entre os marxistas e os anarquistas, né? Sim. Isso já na Primeira Internacional, chamada Primeira Internacional, né? Que é basicamente o quê? O Bakunin, e anteriormente o Proudhon, mas principalmente o Bakunin, ele Bakunin é bom porque está em casa, que é um anarquista russo, né? Do século XIX, né? E ele é um dos principais teóricos. Muito isso que eu vou dizer. Né? Eu acho interessante. O Bakunin, o que ele vai discutir? Ele vai discutir o seguinte: não há possibilidade de você tomar o poder e depois destruir o poder. O que ele vai dizer para o Marx? Marx, você não conhece a natureza humana. Exatamente. Você dá o poder para um cara, a última coisa que ele vai fazer é largar o poder. Como é que vai tomar dele depois? Porque o Marx tinha aquela ideia, o proletariado toma o poder, depois lentamente, né? Que é essa fase do socialismo. Sim. O Estado vai ser absorvido. Isso, vai ser absorvido até depois não ter mais classes sociais, e aí você chega no comunismo. O Bakunin vai falar, olha... Com um homem novo, né? Isso, exatamente. O Bakunin não acredita nisso, né? O Proudhon também não acreditava, enfim. Ele vai dizer, olha, isso é impossível, né? Qual é o risco de você ter, com essa estrutura do proletariado tomando poder, o Bakunin vai dizer assim, que vai ser a pior ditadura que já existiu na humanidade. A pior ditadura. E aí, se você lê os textos do Bakunin com relação a isso, é muito interessante, por quê? Porque ele meio que profetiza o que vai acontecer depois, na União Soviética e assim por diante. Isso na década de 60 do século XIX. Eu vou só fazer um intervalo rápido, Amir. Está muito bom esse papo, interessante. Tenho certeza que quem está em casa é uma aula, e é uma aula importante, porque pouca gente sabe sobre isso, e eu queria até que as pessoas se interessassem, aproveitando o seu papo, interessassem, e inclusive pelo seu livro, né, que depois a gente vai apresentar novamente. Mas vamos para o intervalo e a gente volta já. Desse ponto em diante, estamos falando com o Amir El Hakim de Paula sobre anarquismo. Já voltaremos. Estamos de volta com Há Controvérsias e hoje recebemos aqui o professor da Unesp de Ourinhos, Amir El Hakim de Paula. Amir é autor desse livro, Geografia e Anarquismo,
que no último bloco vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Mas por enquanto eu quero continuar com essa aula de história, essa aula de política, Amir, e perguntar o seguinte, quer dizer, você disse no bloco anterior que houve uma separação entre os anarquistas e o marxismo. Mas eles começam unidos, quer dizer, são duas perspectivas do século XIX de esquerda. Então há um movimento contrário ao capitalismo, né? Esse movimento contrário ao capitalismo se divide em dois grandes movimentos, o marxista, né, originário nas teses de Marx, que faz uma crítica ao capitalismo, né, e também aos anarquistas, que também têm seu ponto de vista, e os dois rompem num dado momento por conta do que você já falou. Como é que o anarquismo está dentro desse espectro político de esquerda? Assim? Ele tem movimentos que são partidários, ele se organiza em partido. É possível votar nos anarquistas? Né? Como é que funciona isso? Então, eu acho que com esse rompimento, né, que acontece no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, no debate entre Marx e Bakunin, tá, né, para os anarquistas, né, que são aqueles que estão aliados ao Bakunin, não há possibilidade dos trabalhadores tomarem o poder. A ideia é de que a luta é contra o poder do capital e o poder do Estado. Você não tem como lutar primeiro contra um e depois contra o outro. Entendi. Essa luta é... Não dá para tomar o Estado. Exatamente. Então não tem... a questão do sufrágio universal, a questão de você votar, entendeu? O sufrágio universal significa assim, todo mundo votando. Votando, né? Voto para todos. Os anarquistas acham que ela, assim... Sei lá, a pessoa vai lá, vota, acha que pode ser interessante, mas no fundo não tem mudança efetiva, né? Porque... Você fica colocando alguém, você abre mão da sua força política, daquilo que você acredita, e delega para alguém para fazer aquilo para você, entendeu? Entendi. Então, o anarquista acha que você está abrindo mão politicamente quando você vai e volta para uma outra pessoa. Então, Entendi. Eles não têm essa ideia de partido. Mas eles se organizam em sindicatos, eles se organizam em escolas, né? Eu tenho grupos anarquistas no Brasil, por exemplo, que tem empresas e tem, sei lá, propriedades que são anarquistas e que se organizam de forma anarquista? Então, não? Eu acho assim, porque o anarquismo também é muito complexo, né? Sim. Não existe, seria até mais fácil falar de anarquismo do que anarquismo, né? A gente quando você falou de politicamente, eu fechei mais pro Dom Bakunin. Tá, entendi. Entendeu? Depois que eu posso. Mas se você pegar, por exemplo, experiências que aconteceram de comunidades agrícolas. Entendi. Isso desde o final do século XIX. Então, por exemplo... Colônia Sicília. Exatamente, aqui próximo, né, no Paraná. A Comunidade de Paris pode ser, então, dentro dela houve certos movimentos anarquistas. Eu acho né? que na Comunidade de Paris você teve, em algum momento, porque ela teve quase 3 meses, né? Sim. Uma organização mais autogestionária. Entendi. Né, uma preocupação de você acabar com a hierarquia. Tá. Né? Tem um autor importante, Amir, não sei se você conhece, que eu gosto muito de trabalhar, que é o Pierre Clastres, Sim. que fala que as organizações dos índios tupis-guaranis Sim. são basicamente anarquistas. E ele dá essa ideia de que parece que são, parece que são organizações, os tupis parecem que são simples, ele acha fantástico. O Pierre Clastres morreu muito cedo, Sim, né? Mas deixou uma obra fantástica, né? Eu acho que o Pierre Clastres, inclusive, é anarquista. Não, sim, eu também. Né? Ele A sociedade contra o Estado. Então, eu acho que ele deixa claro o quê? De que os indígenas sabiam o que é Estado. Eles não querem se organizar de forma estatal. Eles, e a ideia também, negam. Aí você fala assim, existe cacique. A gente tem uma ideia de cacique como chefe. Isso. Ele mostra que o cacique é o cara que tem uma representação na sociedade. Quando o cara é escolhido para ser cacique, ele até gela. Por quê? Ele vai ter mais coisa para fazer do que ele mandar. E na nossa sociedade, a gente fala, o cara é cacique, então ele está mandando. Não, ele está mandando. Sim. Ele está numa posição agora de mais intranquilo. Tipo assim, vamos dizer assim, ele está no papel de... Agora ele representa uma comunidade. Então, olha a responsabilidade que ele tem. Então você vê como isso é complicado, né? Inclusive, assim, tem uma passagem do Pierre Clastres que eu acho muito interessante, que ele fala que muitas vezes os tupis, os índios tupis, estão indo para uma guerra e de repente um resolve voltar e os outros começam a voltar também e voltam. Não vamos mais. O cacique não manda. Né? O cacique ele resolve os problemas, é aquele talvez o mais experiente, o mais antigo, né? Sim. Que é para isso. Então, o cacique, para esses indígenas, ele tem uma ideia de uma liderança natural. Né? Quer dizer, ele não manda nos índios. Na verdade, assim, chega um momento de que você fala, esse cara, ele pode nos ajudar a se organizar aqui. Entendi. Então vamos conversar com ele, vamos contar com ele. Tá. É diferente de você ter uma estrutura hierárquica na qual você vai ter um chefe, não porque você pede. Né? Chega lá e fala, esse aqui é teu chefe, esse daqui é o governador, esse aqui é o prefeito, esse aqui é o seu... Não, mas por quê?
Isso eu não quero. Sim. Você não tem essa escolha, né? Na sociedade que a gente vive... É impossível. É impossível. Você vai ser mandado por alguém sempre. Desde que você nasceu... E por isso o sonho da pessoa é mandar. O sonho da pessoa é mandar, Porque e quando vai mandar também, percebe que sofre muito por ter que mandar. Sim. O Classe diz isso, outros autores dizem isso também, né? Quer dizer, a ideia de você ter que mandar em alguém é muito penoso muitas vezes. Você adquirir o cargo de chefia de alguma coisa, falar, então você vai mandar nas pessoas. Então, essa hierarquia, esse ter que mandar ou ser mandado é um sofrimento para os dois lados, né? Exatamente. E eu acho que a proposta que os anarquistas têm... E aí que você entrou é legal, porque os tupis guaranis não são anarquistas no sentido clássico da palavra. Não. Eles não leram Bakunin, Kropotkin... Não estudaram isso, né? Mas eles se organizaram dessa forma. Isso existem várias experiências. Por exemplo, se você pegar em países ou regiões que são completamente afastadas. Na Sibéria, como eu estava dizendo, depois a gente vai conversar um pouco mais, o Kropotkin percebe isso. Tá. Ou seja, esses indígenas do Brasil não tiveram contato com o cara da Sibéria. Mas eles se organizaram de forma autogestionária, de uma forma comunalista. Entendi. Ou seja, por que o ser humano chega a esse princípio? Quer dizer, todos têm vozes. Exatamente. Todos se manifestam. Sim, né? sim. Então a questão é, por que a gente chega numa sociedade hierárquica, né, na qual o Estado manda e as pessoas têm que obedecer? Eu acho que isso que é o antinatural. Tá, você tá entendendo? Porque, sim. Naturalmente, o ser humano ele vai se organizando dessa forma. Tá. E você acha assim, por exemplo, há uma crítica de que o anarquismo quase se encontra com o liberalismo. Uhum. Como é que você pode responder Eu isso? acho assim, o liberalismo... Primeiro dizer o que é o liberalismo, né? Que não é uma corrente de esquerda, é uma corrente dentro do próprio capitalismo, né? Vamos separar aqui para quem está em casa entender. Eu tenho no século XIX o capitalismo e tenho os críticos do capitalismo. Né? Quer dizer, aqueles que defendem o capitalismo e acham que o mercado é justo, perfeito, que o mercado deve ter mais espaço, são liberais. E aqueles que acham que o capitalismo não é justo e que, pelo contrário, ele promove injustiças, eu tenho dois grupos fundamentais. Lógico que eu tenho mais grupos, mas talvez dois grupos fundamentais, que é o marxismo, que parte do princípio que num dado momento haverá uma revolução, tá? E os anarquistas, que acham que não deve passar por essa revolução, mas deve ser uma tomada de consciência natural, né? E uma autogestão que vai surgindo aos poucos, né? Até isso vai gerar um processo revolucionário. Tá. Né? Pode ser uma greve geral revolucionária. Isso. Você tá, então, não é uma ideia de tomar o poder. Então, os anarquistas, eles não, no seu extremo, não se encontram com os liberais. Eu acho que os liberais têm uma coisa que é a questão do indivíduo. E os anarquistas também têm. Tá. Né? Tipo, o indivíduo ele é livre no grupo. O grupo é livre no grupo maior. E o grupo maior é livre na confederação, que é a máxima instância. Tá. Então, a proposta dos anarquistas parte do indivíduo para o grupo maior. Entendi. Então, nunca é do grupo maior para o indivíduo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para as pessoas, legal. Né? Quando tem uma greve geral, geralmente é o quê? É a cúpula das centrais sindicais que decide. Dia 25 de agosto vai ter uma greve. Sim. Aí o cara na base, ele tem que aceitar. Naquele dia. Para os anarquistas, sai da base para chegar lá em cima. Então, sai do indivíduo, passa pelo grupo, do grupo para a federação, da federação para a confederação. Tá. O grito nasce lá embaixo. É isso. Os anarquistas acham que sempre vai ser uma furada você fazer uma coisa que vem de cima para baixo. Ótimo. Sem discussão. Entendi. Entendeu? E os liberais? Então, os liberais, eu acho assim, a defesa do indivíduo é porque o indivíduo no sentido de econômico. Né? Tipo, é um cara que vai lá, por si só, ele começa a batalhar, ganha dinheiro, né? É o self-made man, entendeu? Sim, sim. Tipo, o anarquista não vê o indivíduo como... A ideia do livre-arbítrio, a ideia de... Não é questão só da questão econômica, né? O indivíduo político, o indivíduo social, você não pode esmagar o indivíduo. Tá. É que, assim, acho que o liberalismo tem essa crença na meritocracia, né? Sim, os anarquistas não. O anarquista não tem essa crença, né? Acha que há todo um conjunto de outras coisas que influenciam o indivíduo, que vai além da sua vontade. Por exemplo, os anarquistas, por exemplo, não acreditam na competição. Tá. Os liberais acham que a competição é como se fosse um valor natural, um dado natural. Tá. As pessoas competem entre si. Eu olho para os animais, eles estão competindo. E vamos falar mais, porque é um pouco do teu livro, né? Vamos falar já sobre isso, dessa questão daqui a pouco. Os anarquistas não acreditam nisso. Tá. Os anarquistas acreditam que o que predomina é sempre a solidariedade. Entendi. Né? Se não existisse a solidariedade, vamos imaginar assim, o Maurício, a gente não estava fazendo um trabalho aqui. Exatamente. Aqui é um trabalho de solidariedade. Tem gente filmando, tem gente que vai depois editar, tem gente que está conversando aqui, tem gente lá embaixo. Exatamente. Então, se tu não está competindo aqui, cada um para si, Deus para todos, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, pensando só no indivíduo. É uma coisa chegar e falar assim, mas o Bill Gates, ou como é que chama, ou que fez do iPad, do iPod, Steve Jobs, né? Não, ele fez um produto. Mas como ele fez um produto? Ele teve que ler, ele teve que estudar. Sim.
Ele precisa das pessoas para fazer o passou produto. por escola. Né? Agora, como é que faz o capitalismo? Ele dá uma ideia de que o indivíduo faz as coisas sozinho. É o mérito individual. Mas não existe isso. O talento, né? Assim, feito por heróis. Essa coisa do herói, do talento, né? Sim, não existe isso, né? Sempre é uma construção coletiva. Agora, você não pode abrir mão do indivíduo. É isso que frisa o anarquismo. Sim, né? você não pode, por exemplo, eu venho aqui para discutir sobre anarquismo. Então você pode falar, o Amir, então, ele veio falar sobre anarquismo. Por quê? Porque ele estudou mais sobre anarquismo. Então ele tem uma coisa que é dele, minha. Sim. Aí vem outra pessoa aqui e fala sobre outro assunto. Sim. Então você não pode chegar e falar, não, todo mundo é igual, então todo mundo vai pensar igual. Não tem isso. Né? As pessoas têm a sua individualidade, você não pode esmagar essa individualidade. Quer dizer, o mérito é um pouco a junção entre o esforço e privilégio. Eu acho que é até mais privilégio do que mérito, né? É privilégio do que esforço, entendeu? Eu acho que, assim, as pessoas às vezes não fazem nada e ficam exigindo que as outras tenham mérito. Não, o cara tá lá em cima já, a família de milionários. Já saiu de um patamar. Agora, o que é isso? Eu acho que são valores. É como nós, né? Nós, por exemplo, você, professor da Unesp, mestrado, seus filhos terão mais condições de fazer mestrado, doutorado. Sim, pode ser que o outro não faça, mas que terão mais oportunidade sim, porque você pode orientá-lo, você pode ajudá-lo. Enquanto que muita gente e muitos outros meninos, quer dizer, tem que partir de um patamar muito mais baixo, né? Então a ideia do mérito é uma ideia meio complicada, né? Eu acho totalmente. Quando pessoas são no mesmo patamar, tudo bem, eu posso falar em mérito. Mas não existe isso, porque o capitalismo, o dia que todo mundo for no mesmo patamar, não é capitalismo. Não é capitalismo. Por mais que o capitalista ele fala, não, a gente quer uma sociedade onde as pessoas usufruam dos bens, porque também o capitalismo ele precisa de cada vez mais pessoas consumindo, que é a lógica do sistema. Lógico, né? que é o coração. Exatamente. O consumidor, a pessoa é sempre consumidor, né? Ficar consumindo, comprando coisas, assim por diante. Não existe uma sociedade, não tem a possibilidade de ter uma sociedade igualitária. Por quê? Porque da lógica do sistema você ter aqueles que mandam e aqueles que obedecem, né? Aqueles que têm a propriedade privada. E para o funcionamento do capitalismo isso é importante, né? Sim, é importante que haja o desemprego. Sim, lógico. Para que você tenha pressão sobre o salário. Exatamente, para baixar o salário. São lógicas da lógica do lógicas sistema. Invisíveis, né? Sim, muitas vezes. Nosso tempo passa muito rápido, porque o papo é muito bom, amigo. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente ir para o último bloco, da questão da educação. Porque eu acho que o anarquismo tem um aspecto educacional muito importante, né? O que ele pode falar sobre a relação educação-anarquismo? Então, o que acontece no século XIX, né? Quando você tem a primeira internacional, que eu estava falando dessa divergência Bakunin-Marx, né? Certo. Os anarquistas acreditam de que essa escola, da forma que ela é organizada, e eu estou falando da escola do século XIX, que não é muito diferente da escola do século XXI, você está entendendo? Eu sei. Né? E essa relação professor e aluno ainda é muito hierárquica, né? Sim, sim. Como é que você vai fazer uma nova sociedade se você constrói essa sociedade a partir desses valores? De hierarquia, de competição. Então os anarquistas propõem uma escola que não existe competição, que não existe hierarquia, né? De que todos estejam em conjunto trabalhando. Entendi. De que as propostas não partam apenas do professor, que ele tem um saber, não. O saber parte do aluno para o professor, então existe uma troca contínua entre os dois. Podemos chamar de escolas democráticas? Eu acho que ela avança a escola democrática. É mais do entendeu? que isso. Mas a escola democrática ela vai pegar aspectos das escolas libertárias que tem no século XIX. Então, escolas libertárias, né? Summerhill seria um exemplo? Eu acho que o New ele também está pegando. Alguns autores vão falar que ele outros vão falar que não, entendeu? Mas a Escola da Ponte, Portugal. Eu acho que também são as pernas. Eu acho que é mais escola democrática, a Escola da Ponte, né? Mais democrática. Hoje, no mundo que a gente conhece, tem uma escola chamada Paideia na Espanha. Paideia na Espanha. É uma escola anarquista. Entendi. No México, Los Orcones, né? Não sei qual é. Não, tem uma escola mexicana que pode ser também. Sim, não, tem várias experiências, né? É certo. E, por exemplo, eu acho que existem essas experiências para mostrar de que o anarquismo organiza também de uma outra forma. Porque eu acho que também tem que ficar claro que o anarquismo também é organização. Sim. Lógico, não é desorganização. Vamos fazer de qualquer jeito. Isso. Cada um por si. Isso, não é isso. É uma organização na qual todos trabalham em conjunto, de que você tem a solidariedade. Né? Quer dizer, isso que é o princípio da escola anarquista. Sim. E essas escolas existiam no Brasil no século XX. Entendeu? Existiam escolas ligadas ao movimento operário. Que eram escolas anarquistas. Que bacana. Então, são coisas assim, às vezes, que as pessoas não têm muito... E alguns princípios, né? Para poder fechar esse primeiro bloco, mas eu quero voltar depois no outro bloco, falar um pouquinho mais de educação antes de falar do seu livro. Mas, assim, a gente pode ter aspectos anarquistas, mesmo nas escolas hoje, que nós temos tradicionais. Eu posso tentar aplicar alguns aspectos, né? Sim. Por exemplo, eu sempre digo assim, que numa sociedade como a nossa, em que as pessoas têm que votar, em que as pessoas têm que participar de eventos públicos, eventos políticos, a gente fala, nossa, que uma sociedade nossa, ela é desanimada para fazer qualquer coisa, né? Ela é muito, extremamente
aceita qualquer coisa. Talvez seja um pouco dessa lição que vem da escola. Quer dizer, a escola nossa sempre foi uma escola que nos ensinou a obedecer. Isso, exatamente. E não nos ensinou a pensar, a perguntar, a resistir, não é? Talvez é mais importante o anarquismo, uma escola pensar em desobedecer do que obedecer cegamente qualquer coisa, né? Mas não é bagunça. Não, acho que não. É diferente. A gente se organiza, né? Tipo, os estudantes se organizam com os professores, com o corpo diretivo, em assembleias, se reúnem, né? Fazem essas discussões. Eu acho que a Escola da Ponte, ela não é anarquista, mas ela tem avanços. Né? Tipo, de participação dos alunos. Enfim. Isso. Bom, voltamos já para o último bloco com o Amir. Muito importante essa discussão e muito interessante. Já estaremos de volta. Estamos de volta com o Amir. O professor Amir é o Hakim de Paula, que escreveu esse texto que vai comentar agora nesse último bloco, num papo agradável, interessante, sobre o anarquismo. Amir, antes de falar do seu livro, fechando só a questão da educação, eu queria que me dissesse uma coisa. Assim, você acha que a educação, quando nós pensamos no aspecto da educação anarquista, o que seria uma educação anarquista? Educação anarquista seria, eu posso sintetizar dentro das escolas, organizar assembleias e participação de um aluno para que ele seja um aluno que saia da escola com capacidade de tomar decisões, com coragem de enfrentar problemas. Quer dizer, eu também tenho aspectos positivos para o aluno numa escola anarquista? Sim, eu fico pensando, primeiro assim, a gente pode pensar na sala de aula, né? Certo. Para a gente resumir um pouco mais, né? Tá. Por que a lógica parte sempre do professor para o aluno? Chega e fala assim, eu gostaria que vocês fizessem tal coisa. Aí os alunos se organizam e fazem. Por que não? O que vocês querem fazer? Como é que a gente pode, a partir dos seus desejos, tentar organizar do que o caderno, o livro de idade está, de alguma forma, exigindo, propondo, entendeu? Como é que a gente consegue fazer essa relação? Eu acho que essa é a lógica que os anarquistas estão pensando. Entendi. Né? Tipo, não passar do professor para o aluno, porque a gente também viveu muitas mudanças na escola desde o século XIX até no século XXI, né? No sentido de tentar quebrar um pouco, dar mais autonomia para os alunos. Né? Também tem isso. Só que qual autonomia que você dá para o aluno se você fala, eu vou querer que vocês escolhem, que vocês possam escolher aquilo que eu desejo. Por que a gente não vê qual o desejo deles? O que eles querem? Disso. E a partir disso, fazer um programa, né, que gera interesse a eles. Exatamente, mas que contemple tanto o que a gente precisa dar para eles, quanto do interesse deles. Entendi. Então agora vamos falar do seu livro, Amir, sobre geografia e anarquismo, a importância do pensamento de Kropotkin para a ciência. O livro está aqui, é um livro que fala um pouquinho sobre a questão do anarquismo, mas entra a fundo no pensamento desse autor. Você trabalha com esse autor, né? Por quê, Amir? O que esse autor traz de novidade importante para o anarquismo? Primeiro assim, como eu sou geógrafo, né? Existe na geografia pelo menos 4 geógrafos anarquistas. Certo. Mas eles não são trabalhados quase. Eu quando fiz a geografia na graduação, eu só fiquei sabendo de um geógrafo. Então ele é um geógrafo. Ele é um geógrafo. Eles não são formados em geografia, porque a institucionalização da geografia é no final do século XIX. Né? Mas eles são geógrafos no sentido... Trabalham com isso. Sim, inclusive eles têm propostas educacionais, por exemplo. Né? Ou pesquisa, como você está dizendo. Né? E o Kropotkin, ele é um geógrafo russo, ele ficou preso muito tempo, porque ele era anarquista, era preso na época do século XIX, né? No czarismo. Né? Depois ele foi para a Inglaterra, então ele ficou quase 30 anos na Inglaterra, então ele escreveu textos. Ele escreveu texto para a revista Nature, que existe hoje. Nossa, a mesma revista. Então, tipo assim, ele era super requisitado. Só que ele pouquíssimo fala na geografia. Quase não se fala. E por quê? Porque a geografia tem uma pegada tradicional, certo, né? Isso é histórico. E quando vem a pegada mais marxista, vamos dizer assim, eles vão pegar os anarquistas e colocar no século XIX. Dizem assim, os anarquistas não servem mais para nada. E aí quase não falam deles, entendeu? Então a ideia é resgatar a importância do Kropotkin para dentro da geografia, primeira coisa, e demonstrar a discussão que ele faz no século XIX, o debate que ele tem com os darwinistas, que eu acho interessante. Entendi, né? Então, lembrar dos darwinistas, Darwin, né, Charles Darwin, da teoria da evolução da espécie. Então há um debate entre ele e os darwinistas. Sim. Em que sentido? Então, na verdade, o que acontece, né? Em linhas gerais, o Darwin, principalmente os darwinistas, vão dizer que a evolução acontece pela luta pela sobrevivência. Sim. E o Kropotkin vai apresentar de que não é bem assim. Ele vai na Sibéria, ele começa a perceber que os animais não ficam competindo com os outros. Mas porque se ficasse competindo com os outros, iam morrer todos. Né? Então existe uma colaboração mínima entre eles, na qual, se existe uma competição, a competição se dá entre as espécies. Então, por exemplo, quando a gente vê National Geographic, por exemplo, né? A gente quer lá ver, sei lá, na África mostra lá a leoa caçando um animal. Tá entendendo?
um búfalo, sei lá. Tá. Aí a gente vai, você tá vendo como é que é o mundo animal? Tipo, eles ficam se matando. Mas não é bem assim. Existe o quê? Uma articulação solidária entre as leoas, para saber quem é que vai atacar. E os búfalos se organizam de uma forma para tentar fugir do ataque. Ou seja, a gente só vê esse ataque. Por quê? Porque a nossa lógica, a nossa forma de pensar, está sempre nessa ideia da competição, está sempre nessa ideia da luta. Enquanto, na verdade, existe também uma coisa anterior aí, que é o quê? É. Que é essa questão da solidariedade, né? Então acho que ele não nega a competição. Não, ele não nega a competição. É bom pensar nisso. Não. Mas ele põe mais ênfase na solidariedade. Na solidariedade. É um olhar que poucos tiveram. Sim, mas por que esse olhar da solidariedade é meio que abandonado, né? É. Porque a gente vive numa sociedade capitalista na qual a competição, a todo momento, ela é incentivada. Nós valorizamos a competição. Exatamente. Né? Quer dizer, o livro do Darwin parece que ele vem ao encontro das teses capitalistas, né? Tipo da seleção natural, o mais competente do Império Britânico, né? Do Império Britânico. Que está no momento de tomar território. Exatamente. Então você precisa justificar imperialismo, isso. Né? Exatamente. Não era, na verdade, a intenção do Darwin. Não. Mas ele fala é apropriado. De cooperação. Tem um capítulo no livro do Charles Darwin, chama Seleção Natural, ele mostra a cooperação entre espécies. Tá. Às vezes a gente olha, por exemplo, na National Geographic, tá mostrando lá um jacaré, tem um passarinho ficando em cima dele comendo as larvinhas. Não tem esse tipo de cooperação? Sim, existe. O jacaré vai lá e mata o passarinho. Sim. Ele sabe que o passarinho ou nas costas, né? Exatamente. Limpando as costas. Não faz isso? Sim. Então ele sabe que está precisando. Tá. Mas a gente faz de conta que isso daí é relevante. Tá. E o que o Copton quer dizer com isso, por exemplo? Então, tudo bem, existe isso. E daí? Né? A gente vai pensar então, o que... Daí, o que ele mas quer... eu posso pensar politicamente? Então, ele quer dizer o seguinte. Da mesma forma que os animais têm essa organização solidária, os seres humanos também. Entendi. Porque qual que é a preocupação do Kropotkin, né? A preocupação dele é você passar para as sociedades humanas que a competição é um valor universal. Então, por exemplo, isso aconteceu, né? Então, isso vai... O que o Darwin está falando? Vai chegar onde? Vai chegar no imperialismo, depois vai falar, olha... Existem raças entre os seres humanos, algumas raças mais avançadas, como as europeias, e raças menos avançadas, como as africanas e asiáticas. Alguns, se aproveitando das ideias do Darwin, alguns cientistas alegaram que existiam raças. Exatamente. E aí você tem essa ideia de darwinismo social. Então ele vai questionar isso. Ele vai falar, olha, isso daí vai levar a hecatombe da sociedade. Cara. E vai acontecer isso. Vai chegar no século XX, na Segunda Guerra Mundial. Então ele está usando essa tese para criticar o imperialismo. Então, sim, ele está questionando o quê? O capitalismo. O próprio capitalismo. Sim, né? Porque ele está demonstrando que, olha, tudo bem, então você quer dizer para mim que a competição é um valor universal? Certo. Existe meio outro que é a solidariedade. Tá. Então vamos tentar mostrar que existe um equilíbrio na natureza. Entre a solidariedade e a competição. Porque a ideia de competição passa pela ideia de mercado. Exatamente. Então, assim, quanto mais competição, quanto mais mercado livre, melhor as empresas, as mais fortes. Né? Quanto menos cooperação, a cooperação leva à fraqueza. Isso, exatamente. Havia uma relação, não é? E até hoje tem isso, né? Até hoje tem isso. Eu estava vendo agora o ministro da Educação tá falando que ele gastava muito dinheiro e as escolas não davam resultado. Aí ele falou, então a gente vai cortar o dinheiro. Sim. Quer dizer... É simples, né? Então você corta, né? Quer dizer, a pessoa então vai ficar cada vez pior. Se eu tenho 10 cabeças, 9 chapéu, corta uma cabeça. Ao invés de fazer um chapéu novo. Mas essa é lógica é capitalista. Então os anarquistas, eles dizem o quê? E corta a cabeça mais fraca. Exatamente. E essa ideia que o darwinismo vai passar, esse darwinismo social, né? Que os mais fracos perecem. E o Kropotkin vai demonstrar que não é assim, que entre os seres vivos, inclusive os seres humanos, a solidariedade também é um bem da natureza. E foi um fator importante para a evolução. Sim. É isso que eu acho importante. Ele é o principal fator. Isso, olha que interessante, né? Quer dizer, então, na verdade, ele está discutindo com o Darwin. Sim. Né? Não com o Darwin, mas mais com os darwinistas. Né? Lógico. Naquele momento, mais com os darwinistas. Né? Não com o Darwin diretamente, mas com os darwinistas, dizendo o seguinte, olha, vejam, essa teoria do Darwin, que não é culpa do Darwin, mas a apropriação que fizeram com interesses políticos e tal, levou à ideia de que a competição é saudável. Né? E que em qualquer momento o que mais vale é a competição. É um discurso importante para a época, interessante a um grupo. Né? E que depois... isso vai ficar como se fosse uma coisa basilar da sociedade, né? Entendi. Então, a todo momento você fica incentivando as crianças a competir umas com as outras. Então, a escola é uma forma de competição. Sim. Qual que é a nota, professor? Minha sua nota é 10, e a sua é 8. Você tirou 10, eu tirei 8. Parece que isso é saudável o tempo todo, né? Fica todo mundo competindo. Vamos colocar as notas na parede para ver quem tirou mais, quem tirou menos. Sim. Como se isso fosse fazer a sociedade ficar melhor. Os anarquistas acham, o Kropotkin, né, nesse sentido, né, acho que a solidariedade é um bem muito maior do que a competição. Entendi. Quer dizer, tudo bem, então... competição tudo bem, mas por que não pode ter a solidariedade também? Quer dizer, o homem ele é competitivo e solidário ao mesmo tempo. Exatamente. E se a gente acha que só tem a competição, é porque nos ensinaram a acreditar nisso. Isso, muito bom. Excelente o seu livro, parabéns.
Espero que quem esteja em casa e esteja acompanhando, procure seus livros. Eu acho que encontra... Inclusive dá para baixar ele, né? Dá para baixar? Porque também a proposta de fazer um livro de que a pessoa consegue baixar, eu acho ótimo. Eu também né? acho fantástico. Porque você não precisa comprar o livro, pagar pelo livro. É da Unesp, editora da Unesp. Exatamente, tá? Editora da Unesp. Eu vou colocar aqui, tá, para vocês darem uma olhada. É do Amir El Hakim de Paula, Geografia e Anarquismo. Eu acho interessante, a proposta bacana para quem é da área ou para quem quer saber um pouco mais sobre biologia também. Né? Geologia, Sim, história, política, né? Muito bom. Assim, infelizmente nosso tempo acabou, Amir, mas foi muito bacana a conversa. Você quer deixar algum recado? Quer apresentar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui. Enfim, se você quiser, posso vir outras vezes para discutir outras coisas, outras nuances, porque é pouco tempo para discutir, né? Sim, meus convidados sempre voltam. Até porque esse espaço é para isso, amigo. Esse espaço é para professores como você, e não só professores, pessoas da sociedade que têm o que falar, que às vezes não tem espaço para isso. O espaço é aqui. A gente pretende continuar com esse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, estivemos aqui hoje falando com o Amir El Hakim de Paula, que trouxe seu livro e falou muito mais do que isso. Nos acompanhe pela GRPTV, que é de Ourinhos, e pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, estamos lá em todas essas redes, ok? Até o próximo programa, muito obrigado e até o próximo Há Controvérsias.